Parte 7 do vídeo Religiões, o lado desconhecido. Uma pesquisa realizada na Bahia revelou que em 2007 para 2008 aumentou em 55% o número de assassinatos contra homossexuais. No Brasil, um homossexual é morto a cada 2 dias. Hoje é crime, claro, mas na Santa Inquisição, a igreja, a mando do Papa, mandava matar homossexuais. E nenhum Papa foi preso por causa disso. Há casos no Brasil de crentes que doaram até casa para a igreja e depois recorreram aos tribunais para recuperar seus bens. Isso não é tão raro assim. Os fiéis que sofrem rigorosa lavagem cerebral não veem nenhum mal em dar seu patrimônio para as igrejas. Uma pessoa que tem a mente subornada jamais irá se convencer disso. Nada contra pagar o dízimo, já que os pastores, os padres, eles precisam também sobreviver. Precisa manter a igreja, que sem dúvida presta um ótimo serviço social e também espiritual para as pessoas. O problema é quando elas começam a se prevalecer e começam a tirar até o que o devoto não tem. O Papa Bento XVI disse recentemente que salvar a humanidade do comportamento homossexual ou transexual é tão importante quanto salvar as florestas da destruição. Com isso, ele incita ainda mais o ódio e o preconceito àqueles que têm outra orientação sexual. Está quase provado que a orientação sexual da pessoa já nasce com ela, né? Alguns talvez vão escolher ou vão perceber mais tarde. De modo que, se você acredita em Deus, como é que Deus ia querer a punição do homossexual simplesmente porque ele nasceu assim? Se ele nasceu assim, não foi Deus que criou? Uma questão bem delicada. E é por isso que em consultórios de psiquiatras vivem abarrotados de gente com problemas devido a ensinamentos religiosos do tipo sexo é pecado, homossexualidade é pecado, masturbar-se é pecado, transar antes do casamento é pecado. Nathaniel Brandon, PhD, disse: qualquer um que se engaje na prática da psicoterapia se confronta todo dia com a devastação forjada pelos ensinamentos da religião. Ele estava falando aqui dos maus ensinamentos, né? Porque, obviamente, a religião também tem ótimos ensinamentos, aqueles citados por Jesus, por Buda, por Krishna, por Maomé, etc. Mas por isso que existem dogmas perigosos. Temos a última ilustração, fala exatamente do livre-arbítrio, que é um dogma da igreja. Será que existe o livre-arbítrio da forma que a igreja ensina? Bueno, vamos adelante. O livre-arbítrio, pela ótica religiosa, é uma falsidade. Não sou eu que estou dizendo, vários estudiosos, filósofos falam isso. Dizer que existe o mal no mundo porque Deus nos deu a livre escolha para decidir amá-lo ou rejeitá-lo é uma afronta aos espíritos mais inteligentes, às pessoas mais inteligentes. Compara-se um Deus assim a um marido machista e cruel que diz à esposa: você pode sair de casa quando quiser, mas se o fizer e deixar de me amar, eu a espancarei para o resto da vida. Você não tem escolha, ou creia e ame esse Deus saído da imaginação do homem do deserto, ou então será perseguido, visto com maus olhos pelos crentes. E depois que morrer, terá o que merece, o fogo do inferno. Não importa o quão bom e honesto você seja, se não amar e crer nesse Deus, castigo na certa. É o que eles ensinam. Como a ideia de castigo no pós-morte foi inventada? O inferno é uma invenção dos poderosos, um mito entre tantos outros que abastecem as religiões. Tá aí o céu. Nada contra acreditar em céu, nirvana, paraíso, um encontro com Deus, maravilhoso isso. Todos retratam um estado de paz infinita, de encontro com Deus no após-morte. Isso é consolador, de modo que não questionarei essa hipótese geográfica da teologia. O que se faz urgente, devido ao estrago causado nas mentes de muitos crentes, quando eu falo crente, é crente religioso, aquele que acredita em Deus,
é explicar o mito do inferno. Os antigos sacerdotes mesopotâmicos criaram a fantasia de um lugar terrível castigo para os que não seguissem as leis e não reverenciassem seus deuses. Essa ideia foi passando de povo para povo, de região para região. Onde é que eu parei? Egípcios também acreditavam que, se não fossem bons, iriam ser devorados uma outra vida por um monstro terrível. Já é uma outra ideia de inferno, mas muito parecida. O Tártaro para os gregos era a prisão, local de castigos das almas pecadoras. Então, o Tártaro ele era diferente do Hades. O Tártaro para os gregos, o Hades para os gregos era o lugar onde ficavam aqueles que morriam até a chegada da ressurreição. Bom, a ideia de um castigo no além-túmulo configurou-se numa arma deletéria que o efeito na melhor tática para manter os fiéis sob o poder dos líderes. Entretanto, é certo que muitos religiosos modernos já descobriram que o inferno não existe. Trata-se de uma linguagem figurada. Não é nem castigo físico, como o Papa Bento XVI vive dizendo, nem tampouco não é um castigo espiritual, onde as pessoas vão ficar sofrendo porque estão longe de Deus. Cá entre nós é uma tremenda maldade infligir medo com essa fantasia, na qual nem muitos teólogos atuais acreditam. O castigo após a morte é totalmente incompatível com Deus bom e sábio. Um pai que ama seu filho fará de tudo para livrá-lo do sofrimento, quanto mais Deus, que a gente imagina seja uma inteligência infinita de bondade e amor. Essa foi a parte 7 e a penúltima parte. No próximo bloco eu termino com a parte 8.